Então, é, tomando como base o tratamento que a gente está fazendo, aqui, né, eu fiz um PEI, né? Agora sim, antes de começar, né, eu nunca estudei a fundo o que é um PEI na prática, né? Assim, vamos dizer assim, as questões técnicas e acadêmicas por quanto ao PEI, né? Conceituais. Mas aqui eu fiz um plano, né, com uma pequena estrutura, onde eu vou tentar explicar o que a gente vai trabalhar sábado na sessão, né? E esse PEI eu tomei por base 3 fatores que são condicionantes e que impactam no meu processo terapêutico, né? O que acontece? Assim, pelo que eu entendo, né, pelo que eu já vi, né, o PI ele trabalha muito as questões individuais, particulares e pessoais da pessoa que no caso tem alguma neurodivergência, né? Aqui no caso eu vou colocar TDAH e autismo. E essas questões individuais são características específicas que têm que ser tratadas, né, a nível de tentar modular um engajamento e um aprendizado para não que seja assim na questão de mudar o comportamento, porque a gente sabe que autismo e TDAH é uma condição, então nós nascemos assim, nós não vamos mudar o que nós somos, porém esse engajamento ele visa pelo menos amenizar isso, né? Minimizar as questões de prejuízos por conta da comunicação e a interação, né, interrelacional entre as pessoas e nós, entre nós e as pessoas, e tentar, não é assim, de forma alguma mascarar, mas tentar aprender habilidades sociais, né, para a gente conseguir se relacionar em convívio, pelo menos que seja aceitável e satisfatório. Nesses 3 fatores aqui, eu coloquei as questões que são os pilares, a base, né, de fundamento de coisas que são diretamente conectadas, né, a minha vida no convívio social, né? E isso aí cria uma série de prejuízos por quanto a comportamentos disfuncionais, né? E aqui eu encontrei 3 pilares, né? 3 bases de fundamentos que dirigem e norteia todo o meu convívio social, né? Por conta aos meus comportamentos disfuncionais. Tem o primeiro aqui, que é o tratamento mental, cognitivo, comportamental, que é a terapia, né, que eu estou fazendo. Então isso aqui diria, o ponto mais importante agora, que é onde eu estou tratando isso. E eu preciso tratar isso aí de acordo com as orientações, né, terapêuticas da neuropsicóloga e o meu engajamento, né, o meu desempenho, né, por quanto a tornar isso favorável, né? Não é nem favorável, tornar isso satisfatório mesmo, né? Avançando no processo e conseguindo um desempenho que venha a ser positivo. Tem o segundo ponto aqui que eu coloquei, a minha conduta pessoal. Eu coloquei até moral, mas eu risquei, porque essa questão aqui, ela está relacionada mediante a minha fé como cristão. A gente sabe que moral aqui, conduta ética moral, é fundamental e indispensável, né? Mas aqui eu quero tratar outra coisa. Eu quero tratar a questão do meu tratamento do autismo e do TDAH, que é uma condição neurodivergente e que afeta isso aqui, né? Eu tenho um prejuízo de comunicação, eu tenho um prejuízo de me relacionar, eu não consigo me relacionar com os irmãos. E eu estou colocando nessa via, por isso que eu não estou colocando moral. Quando eu não vou a uma coisa que é combinado e eu desisto, eu tenho uma rejeição,
né? Eu tenho uma rigidez, uma inflexibilidade para eu cumprir aquele compromisso. Isso não é uma questão moral, é simplesmente uma questão da neurodivergência, né? Que me impede de me relacionar. Então, por isso que eu não coloquei moral, eu coloquei como se fosse neurodivergente, pessoal, né? O que eu sou. E o terceiro ponto são as doenças psicossomáticas, né? Eu coloquei TOD aqui, mas eu não, o TOD ele não é a questão, é só para eu ilustrar, para eu me fazer entender. Eu tenho um exemplozinho, um arrazoado que eu vou colocar logo em seguida, né? E aí eu ponho até aqui com suposta relação, né, na condição de dependência química. E esse é o foco. Então, assim, desses 3 pontos, eu creio que eu estou avançando no tratamento. Questão da fé também, eu já consigo ter uma vida que ainda está longe, né, do que seria aceitável, porque eu não consigo me relacionar, mas ao mesmo tempo eu já consigo entender muitas coisas e eu consigo ir avanços. Só que nessa questão aqui de dependência química, né, a gente sabe que isso aqui é uma doença e ela é adquirida, né? Ela é adquirida por comportamentos errados. Isso aí, eu adquiri, eu tenho que admitir isso. Eu adquiri essa condição e pela Organização Mundial de Saúde a gente sabe que a dependência química, seja no que for, jogo, em vícios, pornografia, vícios de jogos, em bebidas, em drogas, todas essas dependências, né, químicas, elas nos trazem uma condição aí que ela é progressiva, ela é fatal e ela, em termos aqui eu vou colocar, tá, incurável. Eu creio que dá para tratar, mas eu já vi pessoas recaírem com mais de 30 anos, pertinho de 40 anos, recaírem e assim, isso é um fato. Então, ele tem que ser um tratamento diário. E aqui vamos assim, analisando esses 3 fatores aqui, né? Eu identifiquei o item de número 3 com o que eu preciso de maior atenção nesse momento. É o que eu preciso de maior atenção nesse momento, né? E para isso eu vou até ilustrar, né, a questão do TOD. Eu vi ontem um vídeo de um professor. Ontem não, ontem porque hoje já é de madrugada, né? Então foi ontem. Eu vi só um pedacinho desse vídeo, pouquíssimos minutos, porque ele estava ao vivo e estava meio ruim na internet, enfim. Eu só vi um pouquinho e o doutor ele ilustrou a questão do TOD, né? E ele explicou assim o conceito que define o TOD, né? Eu não sei se é questão de um transtorno, comorbidade ou doença, mas pelo que eu entendo aqui, eu vou colocar, se eu estiver errado, até que eu seja corrigido, mas o TOD, ele é uma condição que normalmente a gente, quando vai ilustrar, a gente sabe que ele é um transtorno opositor e esse opositor aqui, ele remete a coisas externas. Eu sou contra alguém, eu sou contra algo, eu sou contra regras, mas eu não entendo assim, tá? E aqui também parte o entendimento de uma pessoa que eu não tenho formação para isso, mas eu estou só trazendo pressupostos. Como o doutor falou, né? Esse TOD, ele deu até um exemplo de uma criança que faz uma coisa errada repetidamente e o pai diz, não faz. Aí ele vai e repete, não faz, senão eu vou te bater. Ele vai e repete e diz, então me bate. Aí o pai bate. Aí ele diz, mas eu vou continuar fazendo. Como se assim, não essa correção, né? Essa medida que o pai tomou de bater fosse uma coisa que iria surtir efeito na questão de dar resultado para ele deixar de fazer. E ele disse que, né, que não doeu e que pode bater e que ele vai continuar a bater, e é isso que acontece, né? Então, assim, essa questão aqui a gente relaciona como coisas externas do TOD, mas ele está muito mais ligado a um fator de risco para a pessoa, né? Então, há um fator de risco interno.
né? Isso é um fator de risco pessoal. O doutor até falou na questão de quando dá um remédio, porque assim, uma coisa importante na questão do TOD aqui, é bom falar que o TOD sempre ele tem uma ligação com outras doenças ou transtornos, né? Transtornos. Ele até deu um exemplo do TDAH, né? Do TDAH. Ele falou que a pessoa, quando toma remédio para o TDAH, ela tem um resultado positivo no termo de tratamento. Ela calma, ela consegue centrar as ideias, consegue organizar. E isso surte um efeito diretamente no TOD, né? Então, assim, a gente vê que aí ele é uma questão pessoal, ele é interna, ele não está muito ligado ao externo, mas está ligado a um tratamento interno, né? A partir do momento que a gente tem essa ideia, tem esse entendimento, aí você consegue tratar isso aqui, né? Por que eu coloquei TOD agora ligado aqui à dependência química? Eu coloquei TOD ligado à dependência química. Porque assim, vamos lá. Eu tenho TDAH, isso aí eu tenho certeza. E eu tenho autismo. Então, assim, TDAH mais TEA. Eu tenho esses dois aqui. Isso aqui, na minha parte adulta, logo no início dela, assim, vamos dizer. No início não, antes dos 30 anos. Na minha parte adulta, antes dos 30 anos, eu era uma pessoa que eu tinha um senso de justiça muito presente, muito forte na minha personalidade. Eu tinha esse senso de justiça muito forte na minha personalidade. E no meu trabalho, eu me envolvi com movimentos sindicais, como se eu fosse rebelde contra as regras do sistema, mas não era isso, pelo contrário. É aí que a gente... Por isso que eu relacionei o TOD, tá? A gente pensa que é um negócio de uma briga externa, mas é mais uma coisa interna. Esse senso de justiça, o que eu queria para mim, eu queria para os outros. Então, a mesma justiça que eu queria para mim, eu queria para os outros, né? E o que acontece? Eu era uma pessoa muito certinha, eu cumpria regras, né? Eu não bebia, não fumava, não usava drogas na época. Então eu não tinha praticamente nenhum problema, a não ser o meu problema que me afastava de pessoas, que eu não entendia o que era. E aqui hoje eu sei porque eu fui diagnosticado, autismo TDAH. Tirando isso, eu não tinha problemas ilícitos, com coisas erradas em termos de injustiça. Eu não tinha problema. E eu me envolvi com o movimento sindical, né? Revolução, vou botar bem aqui. Minha bateria está acabando, deixa eu terminar logo isso. Revolução. Ficou horrível aqui, mas tudo bem. Eu tinha problemas, né, com o sistema que tratava as regras, as leis, de forma para benefício próprio e deixava de favorecer os benefícios de direito adquirido de pessoas comuns. E eu me envolvi com o movimento sindical. Nesse movimento sindical, eu era meio que um cara que tinha TOD aqui, vamos dizer assim, só comparando, fazendo analogia, mas não é isso. Por isso que eu coloquei a questão do TOD, para a gente ter esse entendimento. Mas eu tinha uma personalidade de uma pessoa que brigava contra o sistema por tudo que estava errado, certo? E isso aí me levou a ter uma vida que foi mudada. A minha vida foi mudada, eu cheguei a ser candidato a governador, eu entrei na política, eu era ligado direto a um partido, eu fui para um partido super radical, porque eu briguei com esse partido e com todos os outros partidos que eram envolvidos nessas questões, porque eu via muita coisa errada nos partidos, e enfim, esse não é o ponto, não quero nem levar isso aqui em consideração, mas só para entender. Eu briguei com todos esses partidos e fui para um partido super radical de esquerda, como se eu fosse uma pessoa que eu fosse um opositor contra todo o sistema, contra tudo e contra todos.
E eu consegui ter um bem-querer da categoria das pessoas, né? E eu fui, assim, requerido para eu liderar movimentos sindicais, e eu fiz isso. Como eu falei, fui candidato a governador, que não era uma intenção, nunca foi, mas eu entrei nesse caminho, depois saí porque eu vi que tinha muita coisa errada, né? E eu cheguei a tomar sindicato de 20 e poucos anos de um partido só. Nós chegamos a montar um grupo que, teoricamente, eu até fui enganado nesse sentido, era um grupo apartidário. A gente sabe que isso aí não existe, hoje eu sei, na época eu não sabia. Eu achava que você podia montar um grupo sindical que não fosse apartidário, que não tivesse ligação com partidos, e isso é impossível. Ele não sobrevive a um mandato sequer. E enfim, eu entrei nessas questões e eu tinha muito envolvimento. Aqui eu vou entrar na dependência química e nos meus transtornos. Eu vou entrar na dependência química e nos meus transtornos, que é o foco desse estudo aqui. O que acontece? Eu me envolvia com as pessoas e eu era obrigado a comparecer, a estar presente a coisas como eventos, como simplesmente reuniões. A gente fazia muito isso em mesa de bar, né? Em mesa de bar. Mas tinha eventos também e eu era obrigado a estar nesse meio. Só que do nada, e eu não sabia porquê, mas hoje eu sei, eu estava no meio do pessoal. Quando dava fé eu sumia, não queria ficar ali. Eu achava muito que isso era ligado a depressão e pânico. Depressão e pânico. Síndrome do pânico e a depressão. E não era mais ligado ao autismo ou TDAH, hoje eu sei. E o que acontece? Eu não tinha motivação para ficar, não tinha dopamina que me alimentava, no sentido de eu ter um ânimo, eu estar engajado, né? Eu ter uma motivação, eu ter uma disciplina. E eu caí nessa vida aqui, ó, dependência química. Porque eu caí, primeiro ponto aqui. Primeiro ponto. Eu entrei nessa vida aqui para eu estar junto, para eu me enturmar. Coisa que eu não conseguia, nunca consegui, a minha vida toda. Mas eu entrei nessa vida da dependência química para eu me enturmar. E o que acontece? Eu conseguia, e por um pouquíssimo tempo no início, isso foi favorável, porque eu conseguia ficar mais tempo do que quando eu era uma pessoa que não bebia, não fumava, não fazia nada errado. E eu conseguia ficar mais tempo. Só que isso foi saturando, foi enchendo, como se fosse enchendo, né? Foi enchendo, e chegou um momento que eu estava pior do que quando eu estava antes de que eu estava, e do nada eu me afastava. Simplesmente eu me afastava e eu já queria ficar só. Então, às vezes eu saía, procurava bares, outros locais onde tinha pessoas que eu não conhecia, porque até que parecia mais fácil aquele primeiro contato. Isso meio que quebrava a rigidez, né? A rigidez de eu me relacionar. Mas também, logo assim, saturava. E eu cheguei a, de fato, ter uma depressão e ter síndrome do pânico por conta disso, né? Então, assim, o TDAH, né, ele me faz ter uma compulsão grande e eu me torno impulsivo na questão de falar. Hoje eu até mudei mais isso para escrever, mas na época de falar, de estar junto, né? Então eu tinha essa compulsão e eu fazia coisas erradas dentro da dependência química para eu conseguir uma substância que me desse esse gás, me desse um download, sabe? Me desse uma energia, me fizesse permanecer. E só que isso nunca consegue, é como um remédio que você toma para tratamento e às vezes esse remédio para de servir e você tem que tomar doses maiores e assim vai, até que não serve mais. Você tem que mudar para outras coisas. Graças a Deus eu nunca consegui
Eu nunca consegui não, eu nunca fui levado para esse negócio de levar coisas piores, né? Mas enfim, partindo desse ponto, hoje eu sei a causa e a origem da dependência química que afere diretamente na minha questão do TDAH e do TEA, né? Eu não vou dizer que isso aqui, ó, hoje, às vezes eu faço. E quando eu faço isso, eu vou ser bem honesto. É porque muitas vezes, nessa época aqui da depressão e do pânico, eu tentei me matar. Tentei me matar. Uma porque eu não tinha Deus no meu coração, e a outra porque eu não me entendia o que eu era, como eu era, de onde eu vim, para onde eu vou. E eu tentei me matar algumas vezes. E isso aqui, ele me enganava no bom sentido, mas isso aqui não é receita e nem é remédio. Mas ele conseguia me isolar das pessoas de uma forma que eu perdia o foco desses pensamentos ruins. É como se eu fosse tomado para um vácuo, sabe? Para um vazio. E hoje eu sei aonde isso me leva também. Eu sei que isso aqui tem que ser tratado para poder esses dois aqui funcionar, né? E assim, nessa questão aqui, ó, dessas três aqui, eu tenho uma coisa chamada teoria da mente. Teoria da mente. A minha teoria da mente, que eu falo, eu também não sei se é isso o conceito. A minha mente, ela tem muitos pensamentos. Eu fui uma pessoa que estudei muito e eu tenho um certo... Por exemplo, eu vi um vídeo aqui, 10 minutos, sei lá, quiçá 15. O professor falando de Todd, eu consegui fazer todas as ligações neurais aqui para conseguir chegar nesse arrazoado. Esses 15 minutos, 10 de que eu ouvi falar de Todd, foi o que me deu toda essa estrutura de PEI, sabe? E do que eu preciso fazer. Então eu consigo fazer todas essas ligações. Porque a minha mente, ela é uma mente neurodivergente. A minha mente é uma mente neurodivergente. O vídeo estava fora do foco, porque eu estava olhando o caderno por fora do vídeo e... Desculpa aí. Mas enfim, a minha mente, ela é uma mente muito sobrecarregada de pensamentos. E não são pensamentos ruins, mas às vezes sim. Quando eu tenho crises depressivas, eu tenho pensamentos ruins. Nada que eu venha fazer para fazer algum mal, são pensamentos que me levem para fazer algum mal a pessoas, eu sei lá, a coisas, mas é um pensamento ruim por quanto a mim, né? E às vezes eu me uso desse caminho aqui da dependência química para eu tirar o foco de tudo, de pessoas, de tudo, como se eu estivesse fora do mundo. Mas eu preciso tratar isso, porque eu tratando isso, eu vou ter um avanço mais significativo e mais rápido no meu tratamento e na minha conduta pessoal como cristão, né? E isso aqui é um ponto que eu vou levar para a sessão, sábado, para a gente tratar. De repente, talvez seja viável a gente trabalhar em cima disso aqui. Eu não sei também se a terapia contempla isso aqui. Porque isso aqui parece uma outra coisa, né? Só que assim, partindo do ponto de vista do meu plano, né, educacional, né, do meu plano de ensino individual, isso aqui é um fator que é extremamente importante que seja tratado para a terapia caminhar de forma satisfatória. Então, apesar de parecer que é um outro tipo de tratamento, é um outro tipo de coisa, eu penso que não. Vamos analisar isso junto com a psicóloga, né? Eu só sei que assim, hoje eu sei como entrou a dependência química, foi através do TDAH, nessa época que o TEA me afastava de pessoas. E eu tinha que ter alguma coisa, alguma motivação que me levasse a estar no meio das pessoas, porque o meu fluxo de relacional, vamos dizer assim, era extremamente intenso e era necessário que eu tivesse entre as pessoas. E eu criei essa máscara química
que isso, Deus o livre, não desejo isso para ninguém, ninguém. E que hoje é um dos pontos a serem tratados dentro desse meu plano de terapia cognitivo comportamental, né? Vamos ver se isso aqui dá certo, vamos ver se tem alguma razão, né? Se tem alguma coerência essa questão que eu estou pontuando, e é isso, né? No mais, ficamos por aqui. Tudo que eu falei aqui que não tiver questões de evidências contempladas dentro das normativas de pesquisas, né? Nas normativas que eu digo também dentro as normativas que eu digo conceituais de transtornos e comorbidades, né? E doenças. E também nas questões de pesquisas, porquanto as evidências da ciência para o tratamento. Tudo que tiver fora aqui que eu coloquei, eu peço para desconsiderarem. Isso aqui eu quero levar para a minha psicóloga, neuropsicóloga, para ver se é viável o meu arrazoado e a minha ideia aqui, né? Então, que Deus abençoe a todos. Eu acho que eu vou postar, eu estou falando isso porque eu acho que eu vou postar isso aqui. Eu vou conversar com a psicóloga e ver se ela acha viável eu postar. Eu tenho um canalzinho do YouTube e no Facebook, talvez eu possa. Vai depender dela. Ela vai me orientar. Tchau, tchau e fiquem com Deus.